Pessoal, vamos a mais uma aula e o assunto continua sendo Roma Antiga. Só que agora vamos falar sobre religião e cultura. Vamos começar aqui pela religião. Bom, gente, os romanos, assim como os gregos, eram politeístas. E inclusive tomaram vários deuses gregos emprestados, né? Para você ver como a Grécia influenciou culturalmente os romanos. Vou dar um exemplo aqui, ó. O deus Baco para os romanos era o mesmo deus Dionísio, né, dos gregos. Trazer aqui uma imagem mais Marvel, né? Então, havia entre os romanos o culto a diferentes deuses ligados a segmentos do cotidiano, né? Eram deuses protetores para cada segmento, para a guerra, para o amor, para o trabalho, para as festas, enfim. O culto romano se estruturava da seguinte forma: você tinha o culto doméstico, era realizado em casa pelo pater familias, o chefe da família, né? Cada família tinha o seu deus protetor. Você tinha os cultos públicos conduzidos pelos sacerdotes, né? Semelhantes ao que nós temos hoje, as procissões, as festas, por exemplo, de padroeiras, né? Eram as festividades, os cultos públicos aos diversos deuses, né? Cada deus tinha o seu. E como tinha os seus sacerdotes. E o culto imperial é o seguinte: quando surgiu o império, os imperadores passaram a ser vistos como deuses, eles eram tratados como divindades. Tanto que quando o imperador morria, ele passava a ser considerado um desses muitos deuses. Então havia um culto em torno do imperador, que era tratado como uma figura divina. Tanto que ele era considerado o Pontifex Maximus, né? O sacerdote supremo, chefe supremo de toda a religião, toda a religiosidade romana. Aliás, é uma curiosidade, o termo sumo pontífice, que até hoje é usado para designar o Papa da Igreja Católica, era um termo que já existia entre os romanos e que era aplicado ao chefe supremo da religião, no caso, os imperadores. Bom, só que aí entre o século I e o século II vai surgir uma nova religião que vai mudar toda essa história. Durante mais de 500, 600 anos, 700 anos, mais do que isso, predominaram os deuses politeístas, né? Só que aí vai entrar em cena, como eu disse, entre o século I e II, uma nova religião, o cristianismo. Sim, o cristianismo foi fundado em Roma, né? A religião que chegou até nós, a religião da qual fazem parte a maioria de nós. Mesmo Roma tendo caído, o cristianismo chegou até os nossos dias. Bom, vamos falar um pouquinho aqui sobre o cristianismo. Nós já sabemos, deixa eu dar uma limpada bem aqui, o cristianismo é fundado, é um culto que nasce em torno de um judeu, né? A Judéia era uma região que quando Jesus, que você está vendo aí na imagem, nasce, né, em Nazaré, em Belém, ela é dominada pelos romanos. Portanto, a Judéia é uma província romana. Jesus, aliás, nasce inclusive durante o governo do primeiro imperador romano, Otávio Augusto. Jesus, a partir dos 30 anos, começa a fazer uma série de pregações. Ele começa a peregrinar pela região dele e começa a pregar em torno de a falar sobre a necessidade de modificações dentro da sua própria religião. Ele era judeu. É importante lembrar que Jesus nasceu, cresceu e morreu judeu, mas era um crítico a muitas práticas que ele considerava imoral. Ele cria ele propõe o que ele chama de uma nova aliança, né? Ele questiona vários pontos do Velho Testamento, e é por isso que a fé que se constrói em torno de Jesus está presente no chamado Novo Testamento, é a chamada Nova Aliança, né? Bom, onde é que entra Roma na parada aí? Já que Jesus era um judeu que pregou na Palestina e que propunha, sobretudo, reformas dentro da sua própria religião. A questão é que Jesus se tornou, de certa forma, um agitador, alguém perigoso para as autoridades judias e romanas. Por quê? Porque Jesus regimentava muitos seguidores, tinha um poder de mobilização muito grande, era um grande orador e era alguém que pregava o amor incondicional e que, portanto, as pessoas o adoravam, o amavam. E então ele passou a ser visto como alguém perigoso, de certa forma como um rebelde, e a elite judia, sentindo-se ameaçada pelas pregações de Jesus, que os considerava, essa elite judia, corruptos, acabaram induzindo Roma a punir Jesus, né? Ele foi crucificado, a crucificação era um método de tortura e de punição romana, né? Bom, quando Jesus morre, Jesus não fundou uma religião, né? Eu repito, ele morreu judeu. O que estava pregado lá na cruz dele? INRI, né? Que em hebraico quer dizer Jesus Nazareno, rei dos judeus. Estavam, claro, zombando de Jesus, né? Quando ele morre, os seus seguidores
espalham-se pelo mundo, por todo o entorno do mar Mediterrâneo, não ficam só na Palestina, vão à Grécia, vão a Roma, vão à Espanha e vão fundar grupos religiosos, seitas religiosas que a princípio ainda estão vinculadas ao judaísmo. É importante lembrar, os primeiros grupos cristãos não se configuravam como religião, mas como grupos, como seitas judias, segmentos do judaísmo, né? Só que com Pedro e sobretudo com Paulo, o cristianismo vai caminhar para se tornar uma religião independente. Vários desses grupos que se espalharam pelo mundo vão, com o passar do tempo, deixar de existir, mas um desses grupos, sobretudo, vai prosperar. O grupo que foi fundado em Roma, que era o coração do império. Esse grupo havia sido fundado por um dos seguidores mais próximos de Jesus, que era Pedro, e também foi comandado, tinha como principal nome o apóstolo Paulo, que a princípio era um perseguidor de cristãos, mas que depois se tornou um defensor, né, do cristianismo. Bom, veja só, o cristianismo se desenvolve em Roma, a princípio como uma religião periférica, marginalizada, que vai ganhando poder, sobretudo entre os pobres, entre os escravos, porque o cristianismo primitivo, que para mim é a fase mais bonita do cristianismo, é a que está mais próxima de Jesus. Jesus não pregou entre a elite. Os apóstolos de Jesus eram pessoas das camadas populares, da base da pirâmide. E o cristianismo que se desenvolve em Roma vai atuar exatamente próximo dessas camadas mais pobres. Então, aos poucos, viu-se uma onda de cristianismo surgindo entre as massas menos favorecidas. Isso representou um perigo para o governo romano, porque mostrava a capacidade de mobilização que tinham os cristãos. Outro problema que vai fazer com que os cristãos sejam perseguidos pelo governo romano é o fato dos cristãos não aceitarem várias regras do Império Romano e, sobretudo, não aceitarem a divindade do imperador. Os cristãos se recusavam a cultuar o imperador como Deus. Eles pregavam que o imperador não era Deus coisa nenhuma, que não havia vários deuses, que só havia um Deus, que era o Deus deles, e isso, obviamente, incomodava muito o Estado romano, fazendo com que alguns imperadores, a começar por Nero, que foi um imperador profundamente cruel, começam perseguições que oscilaram, mas que em alguns momentos foram muito violentas, foram terríveis contra os cristãos. Só para você ter uma ideia, essa imagem mostra um daqueles estádios, lembra? O Coliseu, um daqueles circos romanos, onde acontecia lutas de gladiadores. Mas também, durante a perseguição aos cristãos, muitos cristãos eram jogados nessa arena para serem devorados por leões, por feras, e o público assistindo, né? E observe que na imagem você tem pessoas que serão devoradas e tem pessoas também, cristãos, que estão sendo queimados, vivos. Então Nero foi um dos imperadores mais cruéis no que se refere à perseguição aos cristãos, gente. Só que detalhe, os cristãos mostravam uma resignação tão grande que eles aceitavam essa opressão, essa luta, sem se ajoelhar, sem abdicar da sua fé. Isso foi um tiro pela culatra, porque muita gente, vendo a resistência dos cristãos, vendo a maneira como eles lidavam com a morte iminente, diziam, não, essa força só pode ser sobrenatural, e aí muita gente ia aderindo cada vez mais ao cristianismo. Então, em vez de abafar, foi estimular o seu crescimento. Não era tão ruim que ele vestia, por exemplo, cristãos de ovelha e atiçava cães contra eles. Ele passava piche nesses cristãos, como você vê na imagem, tocava fogo neles vivos. Não adiantou, o cristianismo só continuou crescendo. Só para você ter ideia do nível de violência do Estado romano contra os cristãos, essa pintura linda, magnífica, de um pintor chamado Caravaggio, mostra o apóstolo Pedro sendo crucificado. Pedro, que é considerado o primeiro chefe da igreja cristã, foi crucificado vivo. Claro, a crucificação é quando você ainda está vivo, de cabeça para baixo. Isso no governo de Nero. O outro apóstolo, outro líder importante, Paulo, né, também foi morto no mesmo período. Só que ele, por ser um cidadão romano, teve uma morte mais, aspas, humana. Né? Ele não foi crucificado como Pedro. Ao invés disso, ele foi decapitado. Era considerado mais humano porque você não sentia dor. Né? Então, Pedro foi crucificado, Paulo foi decapitado pelo imperador Nero. A ideia era combater o cristianismo. Você quer mais? Nero era tão ruim que, como se não bastasse toda essa violência, ele ainda tocou fogo em Roma, porque Roma tinha uma periferia muito grande e ele queria se livrar da pobreza. Em vez de cuidar dos pobres, ele disse, vou matar 2 coelhos com uma pedrada só. Toca fogo em Roma, acaba com os bairros pobres e coloca a culpa nos cristãos, o que justificaria tamanha violência. Isso não calou os cristãos, eles só continuaram crescendo, ao ponto de em 313,
Perdão, pulei uma parte importante. Com a proibição, com a criminalização do cristianismo, os cristãos passaram a realizar os seus cultos de forma clandestina. E aí vão surgir as chamadas catacumbas, gente. Até hoje, quando vocês ficarem ricos e forem rodar o mundo, vão a Roma. Até hoje os turistas podem visitar o subsolo de Roma e lá dentro tem as catacumbas. O que eram isso? Eram cavernas utilizadas pelos cristãos para realizar os seus cultos, as suas missas. Aí eles se encontravam. Mas, professor, eu aprendi que catacumba é o lugar onde os mortos são enterrados. Até hoje o cemitério chamam assim. Sim, tem razão. Porque dentro dessas cavernas também eram enterrados os mortos cristãos. Estão vendo essas gavetas aqui, ó, esses buracos na parede? Como os cristãos não podiam ser enterrados em cemitérios públicos e para que seus corpos não fossem bulinados, não fossem violados, eles guardavam os mortos nessas cavidades dentro dessas cavernas chamadas catacumbas. Bom, com o passar do tempo o cristianismo foi se expandindo, foi se tornando cada vez mais forte, foi impossível de ser controlado, e aí vai acontecer o quê? Em 313, o imperador chamado Constantino legaliza o cristianismo, diz: a partir de agora o cristianismo é legal, não vai mais ser perseguido. Ele inclusive se converte ao cristianismo, e em 380 outro imperador chamado Teodósio vai tornar o cristianismo uma religião de Estado. Ele diz: a partir de agora o cristianismo é que é a religião oficial, e as outras religiões, o politeísmo, é que passa a ser proibido. Você vê o tamanho do poder que adquiriu o cristianismo. Ele foi crescendo, não só nas classes populares, mas se irradiou por toda a elite, ao ponto de em 380 se tornar a religião oficial do Império Romano. E mesmo quando Roma caiu, o cristianismo continuou, permaneceu. A Igreja Católica teve muito poder durante a Idade Média, até chegar aos nossos dias, né? Então, o cristianismo é outra herança dos romanos, né, para nós. Vamos agora falar um pouquinho da cultura, vamos falar de arte. Vamos começar aqui, aliás, antes de falar de arte, vamos falar do direito, né, do direito romano. Os romanos criaram a chamada Lei das 12 Tábuas, um conjunto de leis para regular a vida em sociedade, uma lei que tentasse ser mais justa, ou seja, todos são iguais diante da lei. Por isso que você vê aí a figura com os olhos vendados e com a balança nivelada, né? Todos devem ser julgados da mesma forma diante da lei. A partir daí, os romanos passaram a criar códigos, gente, para tudo. Todos os segmentos, quase todos da vida dos romanos, eram regulados por códigos. E isso permanece até hoje. Vamos dar um exemplo do Brasil. Por exemplo, aqui no Brasil, as relações criminais, quando alguém comete um crime, as regras que dizem como ele deve ser punido, quanto tempo deve passar preso, estão presentes no chamado Código Penal. As relações comerciais, existem todo um conjunto de regras que no Brasil estão presentes no chamado Código Comercial. As leis de trânsito, gente, o trânsito tem um conjunto de regras que está presente no chamado Código de Trânsito. Tudo isso submetido a uma lei máxima chamada Constituição, que é a lei macro do país. Esse ato de regular tudo com leis escritas começa com os romanos. Se vocês forem para a faculdade de Direito, gente, a história dos romanos é uma prioridade por lá, certo? Vamos falar um pouquinho de artes agora. Vamos começar com a escultura. A escultura romana tinha certa semelhança com a grega. Mas enquanto a grega era focada em modelos ideais, quer dizer, retratava o ideal de beleza, o ideal de bondade, retratava os mitos, a escultura romana era muito mais focada na existência real. Em vez de focar personagens mitológicos, por exemplo, ela focava em imperadores, em heróis romanos. Era muito comum a história dos retratos. O que eram os retratos? Eram bustos, que era uma escultura muito comum, feitas para retratar, né, pessoas reais, que existiram de fato, que foram líderes do exército, que foram políticos romanos. Era muito comum os romanos espalharem esculturas como essa aqui, de Otávio Augusto, em espaços públicos, pela cidade, né? O cavalo também é uma figura muito reproduzida na escultura romana. Então eles guardam o elemento da figura naturalista, que você vê os músculos, os detalhes, mas em vez de retratarem deuses, retratam sobretudo figuras humanas. A arquitetura romana, deixa eu dar uma limpada aqui. A arquitetura romana, gente, ela era muito funcional. Você vê aqui o Coliseu, os arcos romanos, era uma arquitetura muito voltada para a utilidade prática, né? Por exemplo, os arcos, isso aqui eram canais que levavam água das fontes, né, dos rios, em partes mais altas, até a cidade. Né? Era um serviço parecido com o que a CAGES faz hoje, por exemplo. Então, eram conduzida a água para os espaços públicos nesses
aquedutos. Os romanos se tornaram grandes engenheiros, construtores de aquedutos, construtores de pontes, de estradas e etc. A princípio, as construções romanas de grandes espaços usavam essa invenção grega aqui, ó, né, que é a trave. Só que a trave ela tem uma limitação, e aí tem um diálogo importante com a física aqui, porque a trave, a gravidade atua onde? Aqui no meio, né? Então os romanos vão desenvolver o arco. O arco romano, ele permite que espaços sejam mais amplos, sem colunas no meio, sejam construídos, porque em vez de uma trave, né, que tem uma peça bem aqui, onde a força da gravidade atua aqui e gera uma fragilidade, o arco, neste formato, faz com que a gravidade, a força seja distribuída para as bordas. Dá um diálogo bacana com física, né? E isso facilita a construção, dá mais robustez à construção. E detalhe, essas pedras que vocês estão vendo aqui não são coladas com argamassa, elas são encaixadas. E como elas geram pressão umas sobre as outras, acabam permanecendo sólidas, inclusive durando aí milhares de anos, né? Quase 2000 anos, muitas dessas construções chegaram aqui até nós. Sobre o arco, esse aspecto construtivo é tão importante para os romanos que eles passaram a construir uma versão desses arcos, usar ele como símbolo de vitórias. Por exemplo, esse arco foi construído por Constantino para representar suas vitórias. Mas mesmo depois do fim de Roma, esses arcos continuaram sendo construídos ao redor do mundo. Por exemplo, esse aqui é o famoso Arco do Triunfo, em Paris, né? Construído por Napoleão, né, que era francês, para simbolizar suas vitórias. Esse outro foi construído em São Petersburgo, também no século XIX, pelos russos para homenagear a vitória deles contra Napoleão Bonaparte. E até o Ceará tem arcos do triunfo. Por exemplo, esse aqui fica em Sobral, né? Você vê como os romanos ainda continuam muito presentes entre nós. Vamos falar um pouquinho do teatro. O teatro, que para os gregos era uma arte fundamental, também o era para os romanos. Os romanos aperfeiçoaram muito o teatro grego e difundiram esses espaços e essa arte pelos 4 cantos do império, né? Como você vê aí, uma projeção do que seria um teatro dos muitos que existiram espalhados pelo império. Olha, isso aqui é ruína de um desses teatros que fica em Mérida, que se localiza na Espanha, na época dominada pelos romanos. Isso são ruínas, mas que foram recuperadas e até hoje são usadas, até hoje, para a apresentação de espetáculos teatrais. Vou mostrar uma foto aqui de um festival realizado em Mérida, no mesmo espaço, num teatro que tem quase 2000 anos. Então, vendo essa foto real, você imagina como, para ter um espaço desse tamanho, que é quase um estádio de futebol, como os romanos apreciavam a arte do teatro, né? E por último, gente, o latim, a língua que a gente fala, o português, ela é filha do latim, assim como o italiano, o espanhol, o francês. Por isso que essas línguas se assemelham até hoje. É mais fácil, você entende o que o italiano está falando, o que o espanhol, ao contrário do inglês. Por quê? Porque essas línguas vêm da mesma língua. A língua mãe delas é a língua que os romanos falavam, era o latim. Uma curiosidade, até outro dia, as missas da Igreja Católica eram rezadas em latim. Eu estou falando de até o século XX, por exemplo. Então, o latim ainda é muito presente em nossas vidas. É isso, gente. Eu espero que tenha colaborado. Ficamos por aqui. Até a próxima.